Olá, amigos, estamos começando mais um Pisa Fundo Última Chance. O Pisa Fundo Última Chance, você sabe, é o programa, né? O quadro do Pisa Fundo, vamos dizer assim, onde eu e Matheus conversamos sobre os campeonatos de Fórmula 1 que foram decididos na última corrida. Este é o episódio que vai contar a história do ano de 1999. Estamos gravando esse episódio no dia 25 de julho de 2020. Eu estou aqui em Porto Alegre e o Matheus lá em BH, 12 graus e no momento da gravação do programa aqui em Porto Alegre. Olá, Matheus, tudo bem? Aí está um pouco mais quente, né? Olá, Luciano, tudo bem? Aqui em BH estamos com o dobro da temperatura, 24 graus aqui no inverno belo-horizontino, nesse dia 25 de julho, que completa 7 anos que o Clube Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Oh, parabéns. E também, não sei se é a data exata ou se é nesta semana, o aniversário da primeira vitória do Barrichello na Fórmula 1, viu? Fazer esse registro aí. Se eu não me engano, eu vi algo relacionado a isso. Eu posso até dar uma pesquisada rápida enquanto você abre o programa e confirma a informação aqui para a gente. Mas o ano de 99, o Matheus, ele é interessante, né? Porque é um ano de uma disputa super improvável, né? E vamos lá, a nossa história hoje começa 20 anos antes, né? Porque em 79, a Ferrari era campeã, né? Sim, em 79 foi a última vez que a Ferrari foi campeã do mundo, né? Com um grande jejum nesse período. Vamos colocar aqui. Aí, passamos aí, ó. Aí está. Esse aí, ó. Esse cara de macacão branco. Acho que raras vezes a Ferrari teve um macacão branco, né, Matheus? Acho que sim. Talvez fosse um pouco mais comum antigamente o piloto ter um pouquinho mais de liberdade para uma cor diferente de macacão, né? Mas a gente pode ver aqui o macacão dele branco, né? Com o símbolo da Ferrari aqui em cima. Então, era o último título da Ferrari em muitos anos, na verdade, né? A gente está falando aqui de 20 anos, né? E a gente vai falar ainda do momento que a Ferrari não foi campeã, né? Então, mas é importante ressaltar para quem está nos assistindo que hoje a Ferrari já vive o seu segundo maior jejum na história, né? A gente está falando desse do primeiro, um jejum de 21 anos, mas hoje a Ferrari já vive o seu segundo maior jejum, um jejum aí que é desde 2007 com o campeonato de pilotos, então já é um jejum de 13 anos, um jejum de 12 anos no campeonato de construtores, né? O último vencido em 2008, e esse jejum vai se ampliar por pelo menos mais 2 anos, eu diria, porque a Ferrari vem muito mal em 2020 e é a base do projeto do carro de 2021, então esse jejum vai pelo menos bater a casa dos 15 anos, viu, Luciano? Tá ficando difícil, né? Eu coloquei na tela, entrou para ti a imagem do Prost? Peraí, deixa eu tirar aqui. Aí, entrou. Então tá. Por que eu coloquei a imagem do Prost e também temos a imagem do Mansell, né? Porque assim como nessa época, na época atual, que tem esse jejum que tu está colocando, Matheus, a gente vê várias iniciativas da Ferrari para tentar quebrar o jejum, né? A Ferrari levou o Alonso, depois levou o Vettel, que esse é o último ano do Vettel, né? Caras consagrados, caras campeões. E nesse jejum anterior também. E aí só 2 exemplos que eu peguei, né? Mansell e Prost. O Prost quase foi, o Prost bateu na trave, né? O Prost ficou na disputa ali com o Ayrton Senna, na primeira curva do GP do Japão, quando os dois bateram e o Senna foi campeão, né? Naquele momento ali, quase que a Ferrari leva. E aí, 99 era a marca, né? 20 anos de jejum, né? O último tinha sido o George Scheckter, que tu recém colocou a imagem dele na tela, né? E vínhamos então para 99. A Ferrari tinha o melhor piloto da Fórmula 1, todo mundo concorda, né? O Schumacher, né? Aliás, ele foi o melhor piloto da Fórmula 1, eu acho que até o Hamilton começar a se consagrar, e ainda tem o debate entre qual dos dois é melhor, enfim, né? E aí se esperava que o Schumacher disputasse os títulos, né, pela Ferrari.
Uhum. Em 99, ao invés do Schumacher, quem vai disputar o título é Ed Irvine, né? Irlandês, inclusive, né, o Isso, Matheus? irlandês. Vamos começar a contar essa história, então. Vamos lá, peraí. Vamos aumentar o slide aqui, ó. Primeiro, Luciano, acho legal a gente falar do sistema de pontuação, né? Que é um pouquinho diferente dos últimos vídeos que a gente fez, né? É um sistema de pontuação que contemplava até o sexto colocado com pontos, né? Então a gente tinha o primeiro ganhando 10 pontos, como das vezes anteriores, mas a mudança vem a partir do segundo colocado, que ganha 6 pontos, o terceiro ganha 4, o quarto ganhava 3, o quinto ganhava 2 e o sexto ganhava 1 ponto. Então essa é uma mudança sensível no regulamento, né? Isso é muito importante, Matheus. Eu, quando comecei a assistir Fórmula 1, lá na minha infância, chegar nos pontos era um mérito, viu? Era uma coisa muito difícil para a maioria. Por quê? Porque além de ser só até o sexto, como está aí na tela, também eram mais carros, né? Sim. Tinha corrida com 26 carros, 28 carros. 28 não sei, mas 26 eu vi. Eu me lembro de assistir corrida com 26. E só 6 pontuavam, né? Ou seja, tu tinha que ser uma conta rápida melhor do que 19 carros, né? Do 106, para poder pontuar. Hoje em dia pontua 10 e largam 20. Então metade dos carros pontuam hoje. Metade dos que largam pontuam hoje. E nessa época não, era, bem dizer, um quarto ia pontuar, né? Era mais difícil. Equivalia hoje, como dizer, a chegar a pódio, sabe? Dizer, o fulano conseguiu pontuar. Não era pouca coisa, viu? Não, com certeza, né? E aí mudaram-se esses parâmetros, né? Tem uma questão também de resistências dos carros atuais, né? Para você premiar mais pilotos que chegam ao fim da corrida, né? Porque também tinha um grande número de quebras nessa época, né? Então, eram os seis primeiros que chegavam, mas largavam 26, mas quebravam muito também, né? Então, Sim, muita quebra. é uma Inclusive, a necessidade. primeira corrida desse ano lembrou aquela época, né? De vários carros quebrando. Sim. Até todo mundo comentou, né? Parece corrida dos anos 80, né? Não vai chegar ninguém. Sim. Tem histórias fantásticas dessa época sobre isso, né? Dessas épocas antigas da Fórmula 1, como, Sim. por exemplo, um GP de Mônaco que quase que não chegou ninguém para ganhar a corrida. Sim, sim. Isso é verdade. A gente vai ter uma dessas corridas aí. A gente vai falar em um ano delas aí. Se eu não me engano, é Mônaco 96, que é a vitória do Olivier Panis. Chegam poucos carros também. Chegam, se eu não me engano, 3 ou 4 carros. A gente vai poder falar um pouquinho, ou até criar um quadro sobre essas corridas também, que eu acho que seria bem interessante. Eu acho que é 4 carros que terminam a prova, porque faltando 1 ou 2 voltas tem um acidente com 3. 7 iam acabar. E ali na descida para ir para o túnel, ali se encontram, ou na saída, não, na descida que vai para o túnel um pouquinho antes, se encontra, ou na rascaça, agora não me lembro mais. Eu sei que 3, bate 3 de uma vez, engaveta ali. Sim. Inclusive o piloto do terceiro carro sai e quer brigar com o do primeiro carro. Eu não me lembro quem era. Então, Luciano, mudei a nossa página aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha no infográfico da temporada, né? Então, deixa eu até diminuir a nossa telinha aqui, ó, para a gente conseguir ver tudo. A gente teve, estou contando aqui, 16 corridas? Acho que foram 16 corridas, Luciano. Sim. Era o padrão dessa época, né? Sim, sim. Então, a gente tem o início lá na Austrália, Luciano, e eu estava até vendo, é interessante, eu não sei se você vai lembrar disso, se o pessoal que está nos assistindo vai lembrar, essa primeira vitória do Irvine na Austrália, é uma corrida que tem uma relargada com o Hakkinen na frente, e aí a hora que é para dar o pé da relargada, o Hakkinen tem problemas e não consegue dar o pé, então fica todo mundo esperando chegar na linha de chegada para poder ultrapassar ele. Né? Então, é uma relargada um pouco diferente, porque deu problema justamente com o primeiro colocado, então todo mundo meio que teve que tirar o pé e só passar depois da linha de chegada. Assim, a uma primeira vista, os números, né?
Interessante que o Irvine não teve poles. Não, o Irvine não teve poles. O Irvine não teve nenhuma pole em 99. Porque se pegarem os outros números são parelhos, né? 5 Aham. vitórias, 4 vitórias, 10 pódios, 9 pódios, mas não teve pódios. Olha o número de poles do Hakkinen nesse caso, né? 11 poles, né? Fez quase todas as poles da temporada, na verdade, né? Se você parar para pensar que é uma temporada de 16 corridas, ele fez 11, né? Mas isso eu acho que demonstra, primeiro, Luciano, uma diferença de velocidade entre eles, né? Assim, isso mostra esse número diz algo pra gente, né? E outra informação, claro, contando só esses dois pilotos, teríamos que pegar o número dos outros, dos companheiros deles. Na McLaren era o Coulthard, né? Uhum. E na Ferrari variou, né? Por causa do acidente de Schumacher, que a gente já vai falar. Mas o Irvine tem um abandono só. E o Hakkinen tem 4, é isso? 4 abandonos, isso. Ou seja, a princípio, numa primeira análise, era mais confiável o carro da Ferrari. Sim. Foi mais numa regularidade mesmo que o Irvine conseguiu chegar com chances no final do campeonato, né? Então... E pontuava até o sexto. Sim. O Irvine só não pontuou em 2 provas, em San Marino, que ele abandonou, e no GP deixa eu ver a bandeirinha ali, Da Europa. Da Europa, né? Que Isso. foi 7º. Onde é que foi esse GP da Europa? Nürburgring? Foi Nürburgring, Luciano. E é aquele grande prêmio, seu amigo de casa vai se lembrar, que foi com que os líderes quebraram sucessivas vezes ali, acho que 4 líderes diferentes quebraram, e foi uma vitória do Johnny Herbert de Stewart, um pódio totalmente alternativo, né, que é o Johnny Herbert de Stewart, o Trulli de Prost e o Rubinho de Stewart também. Você esperava que a primeira vitória da Stewart viesse com o Rubinho, né? E vem com o Johnny Herbert. Mas enfim, Luciano, GP Brasil, com vitória do Hakkinen, né? Nessa época, o GP Brasil ainda era no início do ano. Costumava muitas vezes ser disputado com chuva, né? Porque geralmente caía ali por março. Março em São Paulo é uma época do ano que chove bastante. Sim. Inclusive foi o motivo do GP ir para o final do ano, né? Que é para sair um pouco da chuva. Né? Sim. Em San Marino os 2 abandonam, então a pontuação continua a mesma, né? Em Mônaco, o Irvine é 2º, o Hakkinen é 3º. Então aí está numa diferença de 4 pontos a favor do Irvine. E essa diferença se inverte no GP da Espanha, né? Que com o Hakkinen vencendo a corrida e o Irvine sendo apenas 4º, 3 pontos em favor do Hakkinen. Aí vamos para Canadá, França. O Hakkinen faz 1º e 2º, o Irvine 3º e 6º, vai ficando um pouquinho para trás. Mas aí chegamos na Inglaterra e é aqui que tudo muda, né? É aí que tudo muda, Luciano. Óbvio que a gente está falando aqui só dos 2, mas a gente tem que citar esse fato porque muda o campeonato, muda a história do campeonato. E a história muda porque o principal piloto do mundo na época, e até hoje um dos principais da história, e assim vai ser para sempre, Michael Schumacher sofre um acidente, ele quebra uma perna, é isso, né? Isso. Aí está a imagem do acidente, né? Isso. Foi com um problema nos freios logo no início do Grande Prêmio da Inglaterra, Luciano. E aí deixou ele de fora nas 6 corridas seguintes. Então ele perdeu. Quantas provas ele ficou fora? 6, né? Ele perdeu 6 provas. O Schumacher era tão grande na época que o substituto, claro, quem fosse substituído até por uma questão de respeito ao próprio Irvine, assumia o lugar do 2º piloto, né? Uhum. O Irvine ficou sendo o principal piloto da Ferrari. Claro, já tinha vários pontos no campeonato também. Quem entrou com 0, né? Mas ninguém consegue ficar... quem assume não fica a 6 corridas, né? São 2... se não me engano, Pedro de la Rosa corre algumas provas pela Ferrari e o outro eu me esqueci agora. A gente pode pegar aqui, Luciano, mas eu lembro que o Mika Salo substituiu o Schumacher boa parte dessas corridas.
Mas o De La Rosa também, eu acho. Eu lembro que o Mika Salo substituiu o Schumacher na maior parte dessas corridas. A gente pega essa informação aqui agora para quem está nos assistindo, né? Mas com certeza não foi só o Mika Salo, Luciano. Foram 6 corridas do Mika Salo. A Ferrari ela rodou mais com pilotos. Foi quando teve o acidente do Felipe Massa, né? Ela teve que rodar mais pilotos, né? Tá. Então foi a confusão que eu fiz. Tá. Então foi a confusão que eu fiz. Eu confundi, desculpa, falha nossa. Mas, enfim, o Schumacher bateu bem no início da prova, né? Essa prova da Inglaterra. E o Hakkinen também não terminou. E a prova termina sem Schumacher para o resto da temporada e com o Irvine apenas 8 pontos atrás do Hakkinen. 40-32. E aí, Luciano, não tinha jeito, né? Aí a Ferrari é igual quando o melhor jogador do time machuca, né? Você tem que apostar no substituto dele, não tinha o que fazer, né? E aí a Ferrari apostou as fichas no Irvine para esse resto de temporada, né? Foi isso? Foi uma invasão do meu cachorro que está uivando aqui do meu lado. A gente corta na edição, não tem problema. Eu acho que ele não precisa cortar. O pessoal sabe que todo mundo sabe como é que rolam as lives, né? Sim. E se não quiser cortar, não precisa, fica bem à vontade. Mas pelo jeito, o teu cachorro ele não gosta muito do Mika Salo, né? Porque foi na hora que tu falou. Ele começou a ir na hora que eu falei do Mika Salo, né? Pois é, assim, aí a Ferrari ficou com uma dupla, né, Luciano? Assim, a gente vai ter que... né, Matheus? Essa é a grande história dessa temporada. Por isso que eu fiz questão de nós colocarmos as fotos ali no início, né? Tinha sido campeão lá atrás com o George Scheckter. Passa trazendo vários pilotos, né? Eu botei a foto ali do Mansell e do Prost, mas teve outros bons pilotos, né? Inteirinho, né? E aí vai e traz o melhor de todos. Agora sim, agora é para ganhar. Vamos trazer o Schumacher. E quando menos espera, ela vai disputar o título com Ed Irvine, que a partir daí tem até um desempenho bom, né? Sim. Ele disputa mesmo o título até o fim. Sim, primeiro porque é importante ressaltar uma coisa. A Ferrari era o melhor carro nesse ano, né? A Ferrari tinha um carro melhor. Você já chamou atenção para o número de abandonos da McLaren. Então a McLaren não era um carro confiável. Então, o Irvine pôde contar com uma regularidade para conseguir pontuar, né? Então, a Ferrari, com esse melhor carro e com o melhor piloto, que é o Schumacher, provavelmente não teria erro, na verdade, né, Luciano? Eu acho que com o Schumacher, eu acho que talvez a Ferrari ganharia até com um pouco de facilidade, talvez, né? Então o Irvine ganha em Áustria e Alemanha. Sim. O Hakkinen faz terceiro e abandona. Ele assume a liderança do campeonato aí, né? Depois do Grande Prêmio da Alemanha. Passa, né? 52 a 54. A liderança volta para o Hakkinen. Não, segue com o Irvine, vai 56 a 54. Mesmo Sim. com o Hakkinen ganhando na Hungria, né? Isso. Aí na Bélgica, o Hakkinen é segundo, vai a 60 pontos, o Irvine é quarto, fica com 59, a alternância novamente, né? Sim. E na Itália, o Hakkinen abandona, não termina a prova, e sexto colocado faz um pontinho. O Irvine... Empata o campeonato, né? Eles saem de Monza empatados. E aqui, Luciano, vai valer uma menção honrosa. Eu vou até falar aqui do próximo tópico aqui. O Frentzen com a Jordan, até o Grande Prêmio da Europa, que é o Grande Prêmio na sequência aí de Monza, que a gente está vendo a pontuação ali 62 a 60, o Frentzen chegou nessa corrida da Europa com 50 pontos, com a Jordan. E ele esteve liderando a corrida até abandonar. Então, você imagina bem que o Frentzen podia ter saído dessa corrida com 60 pontos, chegando para as duas últimas para disputar o título de Jordan. Então você imagina a do Frentzen foi muito boa na Jordan. O tamanho disso, né? O tamanho talvez você disputar um título com uma Jordan contra Ferrari e McLaren foi uma
temporada espetacular, vale essa menção honrosa para o Frentzen. Então, e eu ali, guri, seguindo a Fórmula 1 e torcendo muito para o Rubinho e tal, e o Rubinho estava na Stewart, e até o ano anterior o Rubinho estava na Jordan. Sim. E aí, dizer, ó, agora que o Rubinho está na Jordan, a Jordan anda. Mas aí vamos para a reta final de 99, GP da Europa, da Malásia e do Japão. O Grande Prêmio da Malásia, Luciano, ele marca a volta do Schumacher, né? O Schumacher volta, faz pole position com mais de 1 segundo de vantagem, mas obviamente, pensando em campeonato mundial, houve ali a troca de posições entre ele e o Irvine durante a corrida, para que o Irvine chegasse com chances, né? Ele chegou, na verdade, liderando o campeonato, foi isso mesmo? Sim, o Irvine liderava o campeonato quando chega para a última corrida, 70-66, tá ali. Isso, mas o Hakkinen dependia só dele para ser campeão pelo seguinte fato: a diferença do primeiro para o segundo no sistema de pontuação eram os 4 pontos, e se o Hakkinen ganhasse mais uma corrida, ele passava a ter mais vitórias. Então o Hakkinen chegou também para a última corrida, mesmo com a diferença de 4 pontos. Precisava ganhar. Se ganhasse, era campeão. E marcou pole, né? E marcou pole. E aí, até por isso... Não, me enganei. A pole é do Schumacher nessa corrida. A pole é do Schumacher, né? Nós vamos até avançar aqui o PowerPoint para a gente ver. Ó. Ah, isso aí. A pole é do Schumacher, né? O Irvine larga em quinto. Né? Então, assim, uma classificação ruim no fim das contas, né? Para quem estava disputando o título. Então, assim, já complicou muito a situação logo de cara, né? O Schumacher teria que defender muito bem ali a primeira posição para dar uma possibilidade do Irvine tentar chegar, mas você ainda tinha o Coulthard no meio, companheiro do Hakkinen nessa história, você tinha o Frentzen que fazendo uma grande temporada aí entre o Irvine e o Hakkinen, então, assim, a missão já passou a ser muito difícil de cara, né? Já com esse grid de largada. Logo na largada, o Hakkinen pula na frente. Sim. Mas ele pula na frente, assim, eu comecei a ver ontem, o Matheus, o VT dessa corrida, né? E vi o compacto, né? Ele já pula na frente, tu vê que nem passou da saída dos boxes, ele já está na frente, na imagem que está aí, ó. Sim. Ele pula de um jeito assim, ele larga muito, muito bem. Dá para ver ele até com uma distância já para o Schumacher, né, que era o pole. Então ele pula muito bem, né, larga muito bem, com certeza. E não só larga bem, como contorna a primeira curva e vai embora, né? Sim. Aí a gente tem um panorama... Olha essa imagem aí que tu selecionou para nós, ó. Com 4 voltas ele já tem 2,6 de vantagem. Sim, 2,6, né, tá controlando. O Irvine tá ali em quarto, né? Ele conseguiu tirar o Coulthard do caminho, né? Que já era algo importante, mas com o Hakkinen em primeiro, nada mais adiantava, né? Precisava ali. E ele já tá a 9,8 do Hakkinen. Pois é. Do Hakkinen. Então, já complicou bastante, já estava bem complicado no início, né? Tem a imagem. Língua da gente, viu? A gente tem a imagem aí do pit stop do Hakkinen, né? Na volta 24 ou 34, não estou conseguindo enxergar muito bem. Para quem vê ali, Matheus, quem é mais jovem, tá? Quem vê ali pit stop 8.8 deve estar pensando, pô, mas que ruim foi esse pit stop. Não, pessoal, é que nessa época reabastecia, né? Pois é. Então, nem era tão importante assim a velocidade com que se trocava o pneu, porque tu levava X segundos para botar a gasolina para dentro. Se fosse dentro daquele tempo, estava valendo, né? Sim, sim. Um outro modo, né, Luciano? Essa questão do reabastecimento. Tu sabe, Matheus, que às vezes falam, antes de tu falar, que tu ia falar dessa imagem aí, mas esse parênteses do reabastecimento, às vezes quando debatem a volta do reabastecimento, e me perguntam, eu até tenho uma posição assim, eu sou a favor, mas não pode ser na mesma parada que troca o pneu, para não perder esse lance dessa troca super rápida de pneu, que eu acho muito legal de ver. Os caras trocarem 4 pneus em menos de 2 segundos, eu acho
simplesmente fantástico. Isso não pode. Se voltar ao reabastecimento, tem que ter a regra, ou faz uma coisa ou a outra, não pode na mesma parada, entendeu? É uma E é para proposta não perder esse interessante. show, aquele espetáculo ali dos caras. Mas, enfim. E o papel desses caras ficou ainda mais decisivo, né, Luciano? Enfim, o que tu vai mostrar para nós agora? Essa imagem aí da saída de boxe do Schumacher, né? O Schumacher quase ganha a posição do Hakkinen aí na volta aos boxes, né? Mas o Hakkinen já estava vindo ali na reta, né? Na velocidade da reta e retoma a primeira posição, né? Não foi suficiente o trabalho do Schumacher e da Ferrari. Um pouco depois da metade da prova, faltavam aí 23 voltas apenas. Quem é que está rodando aí? É o Coulthard? É o Coulthard. Faltando 19 voltas para acabar, o Coulthard roda, né? Assim, como o Irvine já estava na frente dele, ali não estava fazendo mais um grande impacto, né? Aí a chegada aí do Mika Hakkinen em primeiro, e nessa situação aí, Luciano, a Ferrari nem trocou o Schumacher e o Irvine. O Schumacher é segundo, o Irvine é terceiro. A Ferrari optou por nem trocar os dois pilotos, já que a vitória do Hakkinen era garantia do título do piloto finlandês. Então ela opta por manter a posição dos pilotos, né? E aí então o pódio ficou, Hakkinen venceu, segundo o Schumacher, ele vai em terceiro. E vai em terceiro. A gente tem até a classificação final do campeonato, né? Com o Hakkinen fecha com 76 pontos, o Irvine com 74, ficou a só 2 pontos do título, o Frentzen com 54, o Frentzen que a gente citou agora há pouco, o Coulthard com 48, o Schumacher, apesar de ter ficado fora de 6 corridas, em quinto com 44, e o Ralf Schumacher com 35 pontos. Esses foram os 6 primeiros do campeonato de 1999, Luciano. O que eu ia chamar a atenção era isso aí, né? Eram 16 provas, o Schumacher correu 10. E mesmo assim chegou em quinto. Chegou em quinto. Isso para a gente ver como o carro da Ferrari era bom, né? Como o carro da Ferrari era muito bom mesmo. Então, é aquela história, Luciano. O Schumacher seria campeão, acho que com facilidade desse campeonato, estando em condições clínicas de correr. O Irvine, Luciano, ele era um piloto médio, né? Era um piloto médio. Eu acho, e aí você falou do azar do Barrichello em ter saído da Jordan, mas se o Barrichello tivesse chegado um ano antes na Ferrari, eu acho que ele teria condição de ganhar esse título, pelo carro que a Ferrari tinha e pelo piloto que o Barrichello é. Ele poderia ganhar esse título. Aliás, se eu não me engano, ele foi companheiro do Irvine, o Barrichello, na Jordan. Teve um ano que era 1 ou 2 anos que foi Irvine e Barrichello na Jordan. Não tem comparação. Muito melhor o piloto Barrichello do que o Irvine. Aliás, se eu não me engano, as únicas vitórias da carreira do Irvine são essas aí desse ano. Ele não teve outras vitórias fora desse ano, eu acho. E você sabe o que comprova isso, Luciano? Que apesar de ter chegado a 2 pontos do título, o Irvine não fica na Ferrari para o outro ano, né? A Ferrari contrata o Barrichello para 2000 e aí começa uma longa parceria dos brasileiros na Ferrari que acontece por 13 temporadas consecutivas, com o Barrichello ficando de 2000 a 2005 e do Felipe Massa ficando de 2006 a 2013, né? Então aí os pilotos brasileiros, eu diria até, Luciano, que o Felipe Massa também numa situação dessa, eu acho que ele teria condições também de ganhar esse título, se fosse o caso, né? Mas óbvio que ele chegou mais para frente. Como eu não sei se tem algum irlandês nos vendo, e eu também não sei qual é o tamanho da torcida e dos fãs do Irvine na própria Irlanda, eu posso dizer aqui, Matheus, sem medo de... Daqui a pouco alguém pode ficar chateado com a gente, mas faz parte da vida. O Irvine não tinha tamanho para a Ferrari, não tinha. Não tinha tamanho para a equipe de ponta da Fórmula 1. Sim. E a gente está falando aqui, a gente está citando o Barrichello e o Massa, que foram sucessores do Irvine ao lado do Schumacher, né? Por isso que a gente está citando os dois, né? Eles sucederam o Irvine como companheiros do Schumacher, né? O Barrichello foi companheiro do Schumacher na campanha brilhante ali
5 títulos mundiais do Schumacher, e mais um ano além disso, em 2005. E o Felipe Massa sucedeu o Barrichello, né? Foi companheiro do Schumacher em 2006 e permaneceu na Ferrari por muitos outros anos, e disputando o título com o Hamilton em 2008, né? A gente até teve a oportunidade de falar aqui. Mas é por isso que a gente cita os dois. Eu tenho a visão de que eram pilotos melhores do que o Irvine, e numa situação dessa, com um carro melhor, onde faltava o melhor piloto, eu acho que teriam mais chance de conquistar o título do que o Irvine. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Aliás, eu não falei no começo, vou falar agora. Você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva, não se esqueça. Mas vamos fazer um exercício aqui. O Hamilton bate e quebra a perna. O Bottas vai melhor que o Irvine, tu acha? Vai, porque o Bottas vai ser campeão do mundo, se isso acontecer. Né? Vai. A Mercedes, ele tem o melhor carro, né? A Mercedes, ela é mais superior em relação ao resto do que a Ferrari era superior em relação à McLaren em 99. Só claro, o papo aqui é 99, mas as diferenças, as vantagens, elas não são tão grandes quando a gente compara o Bottas. Mas, claro, se o Hamilton não estiver correndo, aí eu acho que tudo aquilo que o Bottas tem, que o Hamilton tem de, vamos dizer assim, entre aspas, privilégio dentro da equipe, iria naturalmente para o Bottas. Mas foi o que a Ferrari fez em 99. Tudo que seria do Schumacher passou a ser do Irvine. Agora depende de quem que seria o companheiro do Bottas, hein, Luciano? Depende de quem seria o companheiro, porque... Então, para um cara no padrão do Irvine virar o companheiro do Bottas, sei lá, quem seria no grid de hoje é difícil, porque são menos pilotos, né? Eu teria o Grosjean. Ele era um piloto médio que de repente estava na Ferrari. Sim. Ninguém entendeu. Quando ele ficou 2 anos na Ferrari, tá? Quando ele foi para a Ferrari, muita gente ficou sem entender. Já naquela época já se dizia que deveria ter ido o Rubinho. O Rubinho foi 2 anos depois. Agora, vamos falar um pouquinho do campeão, né? Porque senão a gente está centrando só no vice, né? E tu sabe que centrar no vice, claro, o vice tem boas histórias, mas a gente tem que homenagear o campeão, né? Com certeza. Hakkinen baita piloto, né? E aí mostrou, né? Inclusive contra um carro melhor, um carro, o dele quebrava mais que o do outro, e mesmo assim ele é campeão, tendo uma vitória a mais. Sim. O Hakkinen, né, Luciano? O Hakkinen é um piloto com uma história um pouco diferente na Fórmula 1, né? Ele não tem uma trajetória muito longa de Fórmula 1. Ele aposenta em 2001, né? Então, assim, não deu para a gente ver muita coisa dele depois dos 2 títulos mundiais, né? Ele corre só em 2000 e 2001, ele corre mais 2 temporadas ali. Mas, com certeza, era um excelente piloto, né? A gente pode comparar ele com o compatriota dele, o Kimi Raikkonen, né? Eles têm quase o mesmo número de vitórias pela categoria, né? O Hakkinen tem um título a mais. Mas é um piloto que disputou um título mundial no ano anterior com o Schumacher. A gente vai ter a oportunidade de falar no nosso próximo vídeo, né? Dessa disputa de título entre o Hakkinen e o Schumacher. E a gente sabe que disputar com o Schumacher nessa época não era para qualquer um, né? Então, Schumacher no auge. A qualidade dele. O Schumacher no auge. Então ele mostra ali a qualidade que ele teve, a frieza que ele teve para, na época, né? E aí colocando até em 98, um cara que ainda não era campeão do mundo, bater de frente com o bicampeão do mundo ali, que era o piloto que tinha mais títulos e mais vitórias naquele momento na categoria. E nesse momento, com esse título, ele empata com o Schumacher, né? Os dois são bi aí ao final de 99. Claro, aí depois em 2000 começa aquela fase, né, de 5 campeonatos seguidos vencidos pelo Schumacher. É engraçado, né, Luciano? Porque a década de 90, ela ainda é bem dividida em termos de título, né? A gente tem o Senna ganhando 2 lá no início da década, tem Mansell, tem Prost, tem Hill, tem 2 do Schumacher, 2 do Hakkinen, tem Villeneuve. E aí, na década seguinte, inaugura talvez um momento que nós estejamos até agora, a era de grandes domínios, né? Você vai ter um grande domínio do Schumacher,
Aí você vai ter um pequeno hiato ali até o domínio do Vettel, né? Você vai ter realmente ali uma variedade de pilotos ganhando, mas aí você tem um domínio do Vettel e agora a gente vive o domínio do Hamilton, né? Então mudou um pouco essa característica mesmo, né? Porque ao fim de 99 você tinha o Schumacher com 2, o Hakkinen com 2, o Villeneuve com 1. Estranho, Matheus, o estranho é o seguinte, eu peguei muito essa época aí dos grandes domínios, e isso vem acompanhado do seguinte, quando a Fórmula 1 começou a dizer, a gente está gastando muito, está muito caro, e começaram a aumentar cada vez mais regras para gastar menos. Uhum. E aí o domínio aumentou. Aí que os domínios se fortaleceram, entendeu? Um contrassenso. É engraçado, né, Luciano, porque ao mesmo tempo que a gente está falando dessa era dos domínios, em 2012, né, que foi uma temporada que a gente falou recentemente, foi a temporada que teve mais campeões do mundo na história, né, mais campeões do mundo diferentes na história, né? Porque você tinha os 3 dominadores desse século, né, Schumacher, Vettel e Hamilton correndo, mas você tinha pilotos, o Alonso com 2 títulos, você tinha Jason Button e você tinha Kimi Raikkonen e você tinha o Nico Rosberg que não tinha sido campeão ainda, né? Viria a ser depois, né? Então você tinha muitos campeões do mundo ali correndo, na época eram só 6, né? Se tornou 7 depois com o título do Rosberg. Então, ao mesmo tempo você tinha, com a longevidade das carreiras, né, propiciou esse momento de você ter vários campeões do mundo correndo juntos, mesmo com uma era de domínios muito grandes. Uma coisa que eu acho que me parece, né, que algumas manchetes a gente vê aqui e ali, né, que a Liberty está preocupada com o número de times na Fórmula 1, né? Hoje em dia a gente está com 10, se algum time inventar de não correr, vai ter menos de 20 carros no grid. Isso é terrível para a categoria. E com as novas regras, espera-se que daqui a pouco alguma nova equipe entre, né? Mas por que eu estou dizendo isso aí? Porque isso é importante para o que tu fala, o número de assentos. Né? Por exemplo, vamos lá, estamos correndo o risco do Vettel não estar no grid ano que vem. Tá, tudo bem, eu acho que o Vettel vai estar no grid ano que vem, e pode ser que o azarado da vez seja o Pérez, e tenha que sair da equipe que ele ajudou a fazer. Tudo bem, aí o Pérez ou fica a pé, ou daqui a pouco, sei lá, ele cai numa Alfa Romeo da vida e não temos mais o Kimi Raikkonen. Sim. Enfim, pode acontecer de tudo, mas por quê? Porque falta assento, 20 é pouco. Tinha que ser no mínimo 24, 26. Não, com certeza, eu também concordo com isso. Porque principalmente com esse formato, Luciano, de academias de pilotos, né? Que cada equipe grande tem a sua academia de pilotos, né? Esses lugares em equipes menores vão sendo preenchidos por esses pilotos, né? As vagas desejadas, daqui a pouco também vão ser todas preenchidas por pilotos das academias, né? A Red Bull já faz isso, né? Com há mais tempo, né? Agora, a Red Bull brinca com isso aí, né? Ela sobe o cara, desce de novo, daqui a pouco vai lá e traz um que estava no turismo, que foi o caso do Brandon Hartley. O cara ficou 1 ano e meio correndo na Fórmula 1. Eles não... a rigor, eles têm um piloto que eles confiam, é o Max Verstappen. Os outros, Sim. Eles vão jogando para cá, para lá. Sim. Eles confiavam no Ricardo também, né? A gente pode falar isso, eles confiavam no Ricardo, né? Era uma dupla fortíssima. Era a melhor dupla. Né? Matheus, vamos chegando ao final desse episódio 99. E antes da gente encaminhar os finalmente, só dizer para o pessoal que nós optamos fazer o Pisafundo Última Chance sempre no final de semana que não tem corrida da Fórmula 1, né? Então, 3 semanas seguidas, falhou, e falha um, né, no caso, um de folga. E, se eu não me engano, eles estão montando o calendário praticamente assim. Eu acho que vamos agora para mais 3 finais de semana seguidos. Então, daí, isso vai nos dar aí mais ou menos o tempo de 1 mês para gravar outros 3 episódios do Última Chance. Para quem não sabe, o Última Chance, quando vai ao ar, ele vai sempre em blocos de 3 episódios. Um na sexta, um no sábado e um no domingo, que eu e o Matheus somos, assim, 2 caras muito criativos. O da sexta se chama Treino Livre, o do sábado se chama Classificatório, e esse aqui que caiu no domingo é o Corrida, não é isso, Matheus?
É isso, Luciano. Então a gente sempre lança quando os dias que era para ter carro na pista, né? A gente lança o Pisa Fundo Última Chance. E até já puxando o gancho, que você falou dos 3 próximos, a gente vai falar das 3 temporadas anteriores à de 99. A gente vai falar de 98, 97 e 96. Óbvio que todo mundo vai lembrar mais assim da de 97, né? Mas 98 e 96 também foi decidido na última corrida, com um pouco menos de emoção, mas foi também decidido na última corrida. Então, o treino livre vai ser o 98. Quem era? Era Hakkinen e Schumacher. Hakkinen e Schumacher. 97 o classificatório, Schumacher e Villeneuve. Schumacher e Villeneuve. Na Espanha. Isso. E em 96 é Hill e Villeneuve. Ah, eu não lembrava de 96. Foi até a última 96, né? Foi até a última. Hill e Villeneuve. Que legal. 95 eu não sei se acaba na última, né? Ou não? Eu acho que 95 não. Aí nós vamos para 94 também com outra polêmica. 94 é o primeiro título do Schumacher, né? Schumacher e Hill. Tá certo, Matheus. Muito obrigado mais uma vez por ter feito esse piso a fundo com a gente. E estamos aí então ansiosos, né? Na segunda-feira, para quem está nos assistindo antes da segunda-feira, nós estamos gravando no dia 25, né? Eu estou me referindo à segunda-feira, no dia 27 de julho, tá? De 2020. Para quem, por acaso, estiver vendo o programa depois dessa data, já passou o chamado que eu estou fazendo. Mas às 10 da noite do dia 27 tem o Mega Esportes ao vivo, a partir das 10 da noite. Matheus, brigadão, hein? Obrigado, Luciano. Obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Em breve estaremos juntos mais uma vez para o Pisa Fundo Última Chance. Valeu, até mais. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.